Hoje, boa noite, né? A Julinha chegou agora. Eu vim correndo, você ainda me dá uma vida ali. Que bom. Bom, como eu falei, né? É maravilhoso quando você começa a estudar a palavra de Deus e você vai conhecendo e cada dia conhecendo mais, vai dando ânimo e vontade de querer estudar e vontade de querer aprender, né? Pelo menos eu vejo assim dessa forma, né? Algumas pessoas que se achegaram a mim para conversar a respeito da palavra, você vê assim um anseio, a vontade que tem de aprender depois que começa a perceber, né? Quão maravilhoso é todo o processo, todo o plano de redenção que Deus traçou para nós, né? Então é lindo e maravilhoso. E nós vamos começar esse tema, né, da estátua de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, né? A qual Deus revela para Daniel todo um processo. E nós vamos começar a destrinchar e tratar de uma questão onde mostra toda a história da humanidade, né? Você começa a destrinchar a estátua, são os reinos, né? Que vem a partir de Daniel, mas ao longo de todo um processo você vai ver e vai citar os reinos anteriores também, que é justamente a formação da besta lá em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, né? E capítulo 17. Então nós vamos fazer todo esse apanhado geral de Daniel, começando hoje com a estátua, né? E vamos relacionar ela com alguns reinos, claro, mas somente na aula que vem, que nós vamos juntar e somar a questão dos animais à estátua, é que nós vamos aprofundar mais ainda na questão dos países, né? Dos países que são relacionados com esses impérios que houve no tempo de Daniel e, consequentemente, logo após, ok? Então, acho que todo mundo já ouviu falar da estátua de Daniel, né? O sonho é de Nabucodonosor, ok? Então, Deus revela isso aqui. Então, nós temos aqui só uma silhueta que eu coloquei aqui, onde relata tempos, né? Ou seja, a estátua ela está nos mostrando uma linha do tempo. Lembra que nós estudamos questão de linha do tempo, né? Dos tempos determinados, jubileu, estudamos 70 semanas, porque a gente antecipou 70 semanas, porque agora a gente está fazendo igual a Bíblia faz. 70 semanas era para ser depois de todo o processo. Mas o que eu fiz? Eu coloquei 70 semanas para ligar com os tempos determinados, e agora eu voltei para o início, e nós vamos, né, dar início para chegar nas 70 semanas. Aí nós vamos linká-la, nós já estudamos sobre ela, e daí para as duas testemunhas do Apocalipse, para a gente pular para a besta, né? Ok? Para a besta do Apocalipse. Ok? Alguém tiver alguma dúvida, por favor, vamos perguntar. Essa é uma figurinha que vai nos acompanhar. Eu não vou detalhar muito aqui a questão da estátua e dos animais, ok? Eu quero que vocês vejam aqui a questão dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, ok? E vocês veem que, se lembrarem do que eu falei há um tempo atrás, quando a gente estava estudando a respeito da escolha, lembra? Onde Deus colocou ali no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, para que ali houvesse a configuração da humanidade, para que o homem, através do livre arbítrio, eles pudessem escolher. Então veja que Adão e Eva, eles pecaram, eles escolheram errado, escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós vemos então no caminhar da história, onde o dilúvio vem, faz uma limpeza na terra, onde 8 pessoas são salvas, Noé e sua família, só recapitulando para a gente entrar nessa questão. E aí o que acontece? Aí a humanidade é configurada de novo, vocês lembram que eu falei que, né, uma figura, como se Deus estivesse configurando a humanidade agora em 3 tendas, né, de Sem, de Cão e de Jafé, ok? Acho que vocês lembram disso. Aí onde eu falei assim, agora, né, está lá em Gênesis capítulo 9, eu não vou lá, só se alguém realmente não tá entendendo, não está lembrando de nada, eu vou lá, ok? Então, por favor, fale. Então, Gênesis capítulo 9, ele nos mostra, né, que Deus ele abençoa Sem. Então, Sem é como se fosse a tenda dos filhos de Deus. É como se fosse o primeiro povo de Deus, os judeus, ok? E aí, então, ele amaldiçoa Cão ou Cã, ok? Ele amaldiçoa Cão ou Cã. Então, a linhagem de Cão é amaldiçoada, ou seja, o filho dele, Canaã. Aí a gente trabalhou essa questão de maldição hereditária e mostramos que não tem nada a ver. Isso é uma figura que Deus está usando, onde ele diz, dependendo do que você vai escolher, é onde você vai se colocar neste momento, nessa condição que eu coloco diante de escolha, né? Diante de você, para que você escolha. É igual eu falei, uma figura de uma tenda. Então a linhagem que vai ser desobediente, que vai ser rebelde contra o povo de Deus, é como se escolhesse a tenda de Cão. Ok? Aí por que eu estou colocando isso aqui agora?
Peraí que eu já vou explicar. Aí tem o Jafé. Jafé são as pessoas que são convidadas a habitar na tenda de Sem. Quem são convidados hoje? Nós somos os gentios que entramos através de adoção para habitar com Deus, para fazer parte do povo de Deus. Então hoje nós é como se fôssemos Jafé e entramos na aliança por adoção para habitar na tenda de Sem. Está tudo no Gênesis capítulo 9. Eu não vou ler para a gente dar uma corridinha nesse começo, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque na verdade, ó, como a gente vai estudar a estátua de Daniel e alguns reinos que é relatado, né, com linha do tempo na estátua, ele então aparece na descendência dos filhos de Noé, lógico, porque a humanidade se iniciou de novo. Então nós também saímos aqui. Nós saímos dessas nações, daqui, ok? Então veja que é interessante ao longo de todo o estudo e claro, até mesmo no Apocalipse, quando você tem um segmento e você sabe de onde saiu qual nação, né, e o que se formou a partir dessa nação, quais são os países, para você ter uma ideia de onde você saiu e de onde você está se colocado hoje, né, nos dias de hoje. É interessante isso aqui, né? Então veja, eu coloquei aqui algumas nações, por exemplo, Sem não é o povo de Deus, né, relatado como tenda de Deus. Aí aqui tem os persas, que é descendente de Elão. Elão, filho de Sem. Assur, tem a Síria. Então veja, são povos que se tornaram inimigos de Deus. Então veja que Deus ele configurou a humanidade, mas ele não escolheu ninguém para ser salvo. Porque se ele escolhesse, Elão não tinha nenhuma nação inimiga de Deus. Assur não tinha nenhuma nação inimiga de Deus. Nenhum filho seria inimigo de Deus. Mas veja que eu coloquei aqui propositadamente para você ver que isso é uma configuração onde eu escolho onde eu quero estar. Deus não obriga ninguém. Então vai parecer em algum momento que Deus está escolhendo nação para salvação. E não é, eu sempre falo aqui, Deus escolhe nação para propósito, para trabalhar dentro do plano de redenção. Por isso que alguns irmãos nossos, né, de algumas denominações, eles entenderam só isso. Eles entenderam que Deus é soberano, então ele escolhe tanto para propósito como para salvação. Eles entenderam, né, meia parte, vamos dizer assim. E eles não conseguiram captar essa ideia, essa mensagem que Deus é soberano, sim, ele faz o que ele quer, sim. Ele faz o que ele quer, ele institui reino, ele, né, abate, ele coloca quem ele quiser. Inclusive nós vamos ler um texto relacionado a isso. Mas para a salvação não. Então eu coloquei isso aqui, porque quando nós começarmos a caminhar com os reinos, aí você vai falar, poxa, então Deus está brincando, Deus está jogando, ele colocou tudo certinho para funcionar, então o que eu estou fazendo aqui, né? Aí Deus fez tudo. Preste atenção, Deus fez com que o propósito ande. Lembra de Isaías 46, 9 e 10, né? Que até é o tema de o fim desde o princípio. Lembra que Deus vai fazer tudo que lhe apraz, conforme a vontade dele. Ok? Então veja, tem gente aqui dentro de Cão que foi salvo. Por exemplo, Ruth era uma Moabita. Moabita era inimigo do povo de Deus. E Ruth foi salva, inclusive Jesus saiu da descendência de Ruth. Ruth está na descendência de Jesus. Ele está na linhagem. Então quer dizer, e aí? Se fosse assim, Ruth não teria entrado. Ok? Então veja. Então aqui também da mesma forma. Jafé também tem, ó os medos. Ó, o medo é daqui de Jafé e o Pérsia daqui, ó, de Elão. Então os medo-persas aqui, ó, dos braços de prata, são povos inimigos de Deus. Mas um estava na tenda de Sem e o outro de Jafé. Ok? Entenderam, né, o que eu estou falando, né? Alguma dúvida nessa questão? Só coloquei para matar essa questão de que Deus fica brincando, Deus está fazendo um jogo. Tem gente que está falando que ele está jogando xadrez. Não é assim que ele está fazendo, ok? Ele está conduzindo o plano. O filme ele está conduzindo. Você seja coadjuvante ou participante ou não, o filme está andando. Ok? Então essa figurinha vai nos acompanhar aí um pouco nesses estudos aí, ó, até porque nós vamos relacionar a estátua com os animais, ok? Então, vamos lá. Ainda que escrita aproximadamente há 2.600 anos, a mensagem de Daniel é para os nossos dias. Quem estava aqui no estudo passado verificou e viu que lemos alguns textos desse, né? Por quê? Para mostrar, no caso, nas 70 semanas, que a visão que Daniel estava tendo ali, né? Para poder trazer, então, a revelação para Nabucodonosor e mais adiante dos animais. E a questão das 70 semanas, né, vem sempre relatado que são visões
e sonhos relacionados com os últimos dias. Ok? Eu vou ler o texto aqui porque nem todos estavam aqui, ok? Então vamos lá. Daniel 8,16. Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem nas margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, por quê? Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então veja, não era para os dias de Daniel, ok? Nós lemos isso na aula passada. E ele ainda diz aqui, ó, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Uma coisa muito importante que eu bato aqui, que nós temos que discernir e aprender: a diferença entre tribulação e ira de Deus. Ira é uma coisa, tribulação é outra. Aí nós temos que entender isso, porque isso também nos faz sair de uma visão escapista, igual também alguns irmãos nossos, eles professam também que a igreja vai sair antes da tribulação. Então, se você entender que eles usam um texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 1,10, que Deus nos livra da ira vindoura, então eles entenderam que vão sair no início da tribulação porque Deus vai nos livrar da ira. Mas veja, a ira é no final da tribulação. É no derramar das taças, ok? A tribulação se inicia, nós estamos aqui, fazemos parte, Deus nos livra da ira, realmente. Quando Jesus abriu os céus aqui, nós seremos transformados, seremos levados aos ares, beleza? Nesse momento as taças são derramadas. Aí realmente o Senhor nos livrou da ira, vindoura. E aí então eles também ficaram com metade da revelação. Né? Então veja, ele não livra da ira. Então o tempo da ira é o último tempo, é o último dia. Como diz em João 6, 4 vezes, né? Já falei aqui, João capítulo 6, Jesus fala: no último dia, estarei no último dia. Quem for isso vai estar comigo no último dia. Aquele que os pais me der, jamais serão arrebatados da minha mão, e eu os ressuscitarei no último dia. Ok? Estou correndo demais, não? É correndo, não vamos reclamar aí. 12, 4, 7. Vamos ler. 12, 4, 7. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Então está sempre caracterizando que é no fim dos dias. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Lembra que eu já falei desse verso, né? O esquadrinhar do livro se multiplicará. Que livro? A Bíblia. O livro de Daniel. Alguém tem dúvida? Lembra que eu falei isso alguma vez aqui? Então vamos lá. Outra versão aqui, a Almeida atualizada. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que nós estamos fazendo? Esquadrinhando o livro. E o saber está se multiplicando. Cada dia que a gente lê a palavra, nós aprendemos coisas que a gente não ouvia falar e nem sabia que tinha na Bíblia. E hoje nós ligamos completamente o plano de redenção. Por isso nós deixamos de acompanhar os nossos irmãos, porque eles pararam na revelação, porque nós estamos querendo ser melhor do que eles. Não, nós estamos acompanhando a visão que a própria Bíblia nos diz que nos últimos dias a visão aumentaria. Lembra que nós lemos em Oséias 12, 10, 1 Coríntios 10, 11, então esses textos todinhos nos mostram que tudo que está escrito aqui são figuras que vão mostrar uma realidade a qual nós estamos vivendo e iremos viver. Possivelmente iremos vivenciar nesses últimos dias, ok? Então vamos lá, só até aqui mesmo, não vou ler o restante não. Aí então, para mostrar no Novo Testamento que nós estamos nos últimos dias mesmo, Timóteo nos dá uma dica aqui, Paulo falando a Timóteo. Timóteo 2, 3 no 5, 2, 2, 3, 5... Veja, deixa eu voltar para a nossa versão aqui, porque igual eu falei, eu gosto mais dessa porque ela é mais certa do que a outra, mas algumas palavras eu tenho que voltar lá, ok? Vamos lá. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, se você pensa que nós vamos ter dias melhores daqui para frente, eu lamento a gente te dar essa má notícia. Que é melhor você estar num pensamento de que pode piorar, que você está preparado, do que você pensar que vai melhorar e não melhorar e você entrar em depressão.
Ok? Então imagine, se Deus está falando, está se cumprindo, e nos últimos dias vai acontecer tantas coisas. Nós vemos em Mateus 24 no estudo passado. O que iria acontecer nos últimos dias? E aí agora aqui os tempos são trabalhosos. Sim, são trabalhosos por quê? Porque o inimigo ele vai intensificar a luta contra nós. Porque ele sabe que também os dias deles estão acabando. Então ele vai querer levar mais gente possível junto com ele. Então veja, porque haverá homens amantes de si mesmo. Não tem, né? Ninguém, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. Não tem, não. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Então Paulo fala a Timóteo para afastar dessas pessoas, mas é para você afastar do mundo? Não, ele simplesmente falou para você afastar dessas obras da carne, de pessoas que estão envolvidas com a obra da carne, que você vê que você está falando, e elas não querem mudar. Então faz o seguinte, você recua e fica na oração. Fica na oração, porque se você se misturar, igual algumas pessoas falam, não, eu vou estar lá dentro de um prostíbulo porque lá eu prego para aquele pessoal. Cuidado, você pode ficar lá dentro e não sair mais. Cuidado, não é todo mundo que tem esse preparo para isso. Não é todo mundo que dá para encarar um negócio desse. Então, às vezes, tem um que vai, mas 10 fica atrás, orando, clamando, e afasta, porque pode se contaminar. A Bíblia diz que você quer conhecer a pessoa, olha com que ela anda. Ok? Você olha com ela anda, você vai saber quem é essa pessoa. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que abandonar eles? De jeito nenhum. Ok? Mas ele está mandando afastar dessas pessoas que realmente incluem tudo isso aqui. Ó. E nos últimos dias o que mais vai ter? São pessoas, inclusive o Apocalipse diz que aqueles que estão sujos, sujos-se mais ainda. Deus vai enviar a operação do erro, conforme diz a Tessalonicenses. Mas ele vai enviar a operação do erro para mim? Para você? Que está aqui buscando conhecimento, querendo aprender? Não. Ele vai enviar a operação do erro para essas pessoas que estão completamente cegas e voltadas para essa obra do mundo. Aí Deus, conhecedor de todo um processo, na presciência, já sabe que são vasos de ira, então ele usa eles para ira. Mas ele escolheu eles? Não. Põe isso na sua cabeça, ok? Vamos lá. Então Jesus, nós lemos na aula passada que Jesus valida o livro de Daniel. Como eu falei, o livro de Daniel ele foi questionado em uma época da história porque ele deu detalhes demais. Deu nomes de pessoas 120 anos antes, 600 anos antes, e ainda fala de coisas que vai acontecer no final dos nossos dias. E aí ele deu tudo certinho. Então algumas pessoas na época, como o livro também bateu muito com o passado, falaram, não, o livro de Daniel foi escrito depois da história. Aí então, Jesus sabendo disso, Deus sabendo disso, coloca o próprio Cristo para validar o livro de Daniel, que ele quase foi tirado da Bíblia. Por causa das tremendas revelações. Os reinos, o nome dos reis, tudo certinho, as datas. Parece que estava desenhado assim. Ó. Aí o pessoal, não, esse livro é falso. Não, escreveram esse livro depois. Então quase que ele foi tirado. Aí o que Jesus faz? Jesus, nós lemos também, né? Mas vamos lá em Mateus 24. Jesus então ele testifica sobre Daniel, inclusive Mateus 24, boa parte dele ele usa Daniel, por isso que ele fala, né, para atentar a Daniel. Quer ver? Aí ele fala bem aqui, ó, eu vou voltar aqui só para a gente entrar no contexto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os agentes, então virá o fim. É por isso que o último avivamento só vai ser na última semana, só quando tiver todo mundo morrendo. Porque é assim que o povo quer se converter, é quando estiver morrendo, infelizmente. Eu quero isso, você quer isso? Ninguém quer. Deus quer isso? Piorou, ele que não quer. Mas o último avivamento é no fim do mundo, é realmente na última semana, no tempo do fim. Aí por isso que ele dá a dica, quando é que vai ser? Quando virdes a abominação da desolação, o anticristo, você vai saber, nós vamos conhecer, se não for, você vai conhecer no próximo estudo, quem é essa abominação desoladora, ou da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, quem lê Daniel vai entender o que eu estou falando. Jesus falou isso. Eu falei até na aula passada. Você quer entender o que Jesus está falando? Volta para Daniel.
Se você não voltar para Daniel, você não sabe o que eu estou falando. Não vai entender nada. É isso que ele está dizendo, parafraseando. Então Jesus validou o livro de Daniel. E o pessoal caiu do cavalo. E agora? Larga de mão Daniel aí, né? Como é que eu vou tirar o livro de Daniel se Jesus está mencionando Daniel aqui 4, 5 vezes no Mateus 24? Então não tem jeito. Havia então uma profecia onde Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Não vou ler na aula passada. Jesus chama então Nabucodonosor para fazer o quê? Para trazer o juízo sobre o povo de Deus e as nações que estavam em volta. Alguém lembra aqui o porquê? Um dos porquês que a nação de Israel estava sendo levada cativo? Foi tema... desobediente às coisas de Deus? Sim. Com certeza foram desobedientes. Uma delas principais foi a desobediência com relação à guarda do ano sabático. Ou seja, no ano sabático, era o 7º ano, eles não guardaram. Lembra? Que inclusive o tema do estudo passado foi o porquê, né, que eles ficaram então 70 anos no cativeiro. E Deus usou os 70 anos e os 490 que eles transgrediram a lei para nos dar mais um tempo de testemunho, mais um tempo de trabalho, lembra? Então essa foi uma das chamadas. Eu chamo Nabucodonosor, meu servo, ímpio, para trazer o juízo. Mas ele chamou para a salvação? Não, ele chamou para o propósito, presta atenção. Ó, essa é a diferença que a gente tem que entender. Senão você não entende a Bíblia, você fica preso na caixinha. Então veja que você... venha, eu chamo, igual eu sempre não quero relacionar com os dias de hoje, mas nós temos um problema no Brasil hoje que Deus pode falar, venha, vou trazer o juízo sobre a nação. Pode, eu sempre falei aqui desde o começo, pode. E pode também fazer uma reviravolta agora? Pode, mas se acontecer isso, venha que eu vou trazer o juízo na nação, você preste atenção, que Ele é Deus. Se você for em João 19, 10, se eu não me engano aqui, vamos ver se a memória está mais ou menos. João 19, 10. Disse-lhe, né, Jesus estava na frente de Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim, porque Jesus estava mudo, né? Jesus não falava nada. Aí ele fala, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Então Pilatos estava falando para Jesus, responde, o que está acontecendo com você? Por que eles estão querendo te matar? Jesus, tipo assim. Aí ele falava, Jesus respondeu e disse, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Os judeus tinham maior pecado do que Pilatos, que estava ali na frente. Ele podia soltar Jesus se ele quisesse, ou podia mandar matar, foi o que ele fez. Ele mandou matar, entregou para ser crucificado. Claro que estava dentro do propósito de Deus, por isso que Jesus ficou na dele. Jesus não queria, porque Jesus foi obediente e sabia, eu vim para isso. Eu vim para morrer. Então Jesus ficou quieto. Aí Jesus respondeu para ele que ele estava exercendo o poder naquele momento ali, porque Deus permitiu. Então, coloque isso na mente de vocês. Daniel 2, também 21, posso lá também ler. Eu vou até lá. Daniel 2, 21 ou 22. O que acontece? Nenhuma autoridade hoje constituída no mundo, nenhuma, ímpia, povo de Deus, está porque simplesmente ela quer estar ou porque realmente colocaram. Ela está porque Deus instituiu um ímpio ou então um servo do Senhor como comando de uma nação. Por quê? De novo, você tem que entender que o plano anda, o propósito anda, os reinos andam, os governos andam e todos são movimentados conforme a vontade de Deus, para que nós possamos caminhar e fazer a nossa escolha. Ok? Dúvida? Se você foi no próprio Daniel, que a gente estava aqui para confirmar, Daniel 2, eu acho que é o 21. Vamos ver se é o 21 mesmo. Ele muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Então ele remove reis e estabelece reis. Para os nossos dias, ele remove presidentes e estabelece presidentes. Quer trazer para o nosso dia? Remove governadores e institui governadores. Por isso que Paulo manda Timóteo e Tito para que nós possamos orar pelas autoridades, quer sejam más, quer sejam boas. Então, se tem uma má, você tem que orar por ela, para Deus dar libertação, para dar salvação, para que mude a vida do governante e, consequentemente, mude a vida da nação.
Mas o crente hoje, ele não ora pelo mau governante. Ele mete a pedra nele. Cuidado. Aí nós estamos indo contra a Bíblia. Nós, como cristãos, temos que orar pelos nossos inimigos. A Bíblia é assim. Nós queremos seguir a pisada do mestre, temos que seguir as pisadas do mestre. Tem até uma música, né? Vamos lá. Então, o propósito então foi justamente conduzir Nabucodonosor para levar cativeiro para que Israel fosse punido naquele momento, ok? Então, cliquei 2 vezes, mas tudo bem. Vamos tirar. A história do mundo. O primeiro sonho, a visão. Eu vou parafrasear para a gente andar um pouco mais rápido. Acho que todos conhecem essa história, né? Que o rei teve um sonho, aí ele ficou meio perturbado com o sonho, porque ele não conseguiu entender e não conseguiu lembrar do sonho. Então ele chama os magos, os astrólogos, os encantadores do reino dele, os sábios, e fala assim para eles que queria a revelação. Os sábios vieram e chegaram: conta pra gente qual é o sonho. Aí Nabucodonosor, tipo assim, ele não sabia, por todo completo ele também não sabia. Ele falou: não, vocês é que tem que dizer o sonho e a revelação. Aí perturbou os sábios e encantadores, porque nenhum rei, ninguém fez isso jamais com ninguém. Como assim? Você que sonhou, eu ainda tenho que saber o seu sonho, saber a interpretação? Aí o rei se enfureceu muito e mandou o seguinte: se vocês não fizerem isso, eu vou despedaçar todo mundo. Vou matar todos os sábios, todos os mágicos, todos os astrólogos que estão no reino. E aí entrava Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que colocaram o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, que mudou por causa que eles foram para a Babilônia, assim como o de Daniel foi para Beltesazar, né? Mudaram o nome porque ali tudo tem relacionado com os deuses babilônicos, né? Por isso que mudaram o nome deles. Então veja, eles também estavam no pacote, porque eles também eram os sábios de Babilônia. Lembra quando eles foram levados cativos? Eles eram novinhos, ficaram ali aos cuidados do reino, porque viram que eles eram inteligentes, e eles então receberam a orientação de Deus, se tornaram então grandes sábios. Então eles começaram a fazer parte dos sábios que então ia diante do rei, né, para destrinchar os negócios do rei. Então Daniel, ele estava também, porque eles eram obrigados, eles eram escravos. Só que eles não estavam de boa, né? Os outros estavam lá sofrendo, mas eles estavam no reino, né? Foram escolhidos, então eles ficaram ali. Só que resolveram, quem conhece a história, Daniel não resolveu participar das iguarias do rei, beber vinho e comer a comida do rei. Ele comia só legumes. Por isso que Deus honrou ele. Então, beleza. Aí o que acontece? Nessa história, então o rei falou que ia matar todo mundo, então chama Daniel também, porque vai morrer também. Aí vamos ver se a gente pega um pedaço aqui, para não ficar aqui só me falando aqui, 2,16. Então veja, né? Então enfureceu o rei. Aí rei, saiu um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram Daniel também. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, o capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel então entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. Então veja que Daniel foi ousado. O rei decretou que ia morrer todo mundo, e Daniel chegou na frente do rei, dá um tempo, pediu um tempo para interpretar. O rei deu. Claro, dentro do propósito de Deus, né? Acontece. Então nós vamos ver então a revelação desse mistério. Vou ver aqui que eu andei, né? Então Daniel foi preso, então vai ser revelado para Daniel. Vamos lá. Então veja a revelação. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Veja, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, e remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. O que ele pediu? Eles oraram, clamaram para que Deus desse a revelação, porque senão ia morrer todo mundo. Aí porque nos fizeste saber este assunto? Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação.
Então veja, aí Daniel vai dar. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo, aí sempre eu já falei para vocês que não existe segredo de Deus, né? É mistério, né? Não existe segredo, Deus não tem segredo para ninguém, ok? Nós já fizemos estudos trabalhando sobre isso, ó. A outra versão. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, ok? Não são segredos. Quando aí o segredo não ajunta muito, fica parecendo que Deus tem segredinho com as pessoas. Ele não tem. Porque o mistério pode ser revelado para mim, pode ser revelado para você, para todos nós. Inclusive a palavra de Deus que aqui está, é o mistério sendo destrinchado, é o mistério sendo revelado. É o plano e o propósito. Aí ele fala, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Aí as pessoas, não, mas é porque é no fim dos dias de Daniel. Até então parece. Mas é por isso que a gente tem que caminhar na revelação até o 12º capítulo. Porque a revelação de Daniel, ela prossegue do capítulo 2 e vai até o 12. Uma revelação fazendo junção com a outra. Todas conectadas. Então você não pode simplesmente se prender aqui. O fim então é nos dias de Daniel. O fim deve ser no fim do reinado de Nabucodonosor. Que consequentemente durou 70 anos. Né? Por que 70 anos que durou? Lembra do estudo passado? Quando se cumpriu os 70 anos, que ia soltar o povo do cativeiro, Deus então enviou, chamou outro reino, né, para poder então subjugar Babilônia. Aí por isso que o outro reino que nós vamos ver agora, ele vai subjugar Nabucodonosor. Então veja, então estando tu, ó rei, ele começa a revelar, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos e o que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então vamos lá. Então Daniel vai à presença e vai, estou parafraseando, então estou andando mais rápido. Então Daniel tem um sonho, ok? Só para a gente não ver. Então nós vamos à interpretação. Vamos à interpretação, né? Que ele vai dar então. Primeiro ele vai dar o sonho. Eu vou dar o sonho primeiro para depois ele interpretar aqui embaixo. Que aí fica mais fácil. Vamos lá. Então Daniel ele dá o primeiro sonho. Aí depois ele dá a interpretação. Ok? Eu vou falar o sonho porque na interpretação eu vou dividir a estátua para a gente ir falando dela separado. Ok? Então ele fala, tu, ó rei, estavas vendo e eis que uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então era uma estátua que não era tão bonitinha, era terrível, grande, enorme, né, e formada com os metais. Então não é essa estatuazinha bonitinha que nós fizemos aqui. A gente não tem relatos de qual é o formato, né, fiel dessa estátua. Ok? Então todo mundo se deparou com um desenho que fizeram e parou nessa estátua. Então todo mundo toma essa estátua, que é que eu vou colocar aqui para vocês, como sendo essa estátua neste modelo. Mas ninguém tem o fiel modelo da estátua, ok? Que ele também coloca essa questão de terrível aqui, ou ela porque ser grande demais, que ela aproximadamente, que é a que ele vai fazer, que é de 30 metros, né? Aí nós vamos tratar disso mais à frente. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre. Cobre também não está bem na versão, é bronze, ok? Crave que é bronze, que nós vamos ver mais à frente que é bronze, e no Apocalipse que é bronze. Por que faz diferença? Porque o bronze ele significa Nahash ou Neustan. Isso vai nos remeter à serpente de bronze que foi levantada no deserto. Se fosse serpente de cobre, matava a revelação. Então a serpente de bronze está relacionada com material bronze, que inclusive faz parte do tabernáculo, e o bronze no tabernáculo significa juízo. Então veja que o cobre tem no tabernáculo também, mas nós estamos falando do bronze porque ele é necessário para a gente na revelação, e vocês vão perceber que tem que ser bronze, porque eu não quero destrinchar nesse momento, ok? Mas vocês vão entender mais à frente. Então veja, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então veja que ele deu a revelação da estátua. E você notou que os materiais, né? Deixa eu me falar quando eu mostrar a estátua.
os materiais eles vão decrescendo, ok? Não sei se vocês perceberam. Mas Daniel, ele continua ainda a revelação do sonho. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e esmiuçou os pés, consequentemente a estátua caiu, lógico. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma pragama das eiras no estio, como palha. E o vento levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez grande monte e encheu toda a terra. Já já vocês vão entender, não na completude neste momento, mas daqui para outro estudo vocês vão entender quem é essa pedra. Vocês vão ter uma palhinha dela agora, né? Que claro, quem é Cristo, né? Lógico. Mas vocês vão perceber quando a gente falar dos animais e a questão do bode, do carneiro, é que vocês vão ver que pedra é essa, como essa pedra está atuando e quando ela está atuando, para nos mostrar que é na última semana, que é nos últimos dias, ok? Então veja, aí Daniel para aqui, né? Aí ele vai explicar então a revelação para Nabucodonosor, beleza? Então a estátua que ele visualizou é essa, igual eu falei. Esse é um desenho simbólico, onde eles tiraram mais ou menos das tábuas antigas, né? A face, por exemplo, que é babilônica, é suméria. Então eles tiraram mais ou menos esse formato, mas ninguém tem a fiel formato da estátua, ok? Então veja, cabeça de ouro, braços e peitos de prata, né? A cintura aqui, o ventre, no caso bronze, ok? Grava bronze, eu vou deixar de falar cobre para vocês não fazerem mistura, depois vocês vão ver. A palavra original é bronze mesmo, tá? E aí tem as pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro. Então eu tenho uma estátua formada onde eu tenho uma linha do tempo. Onde aqui eu tenho uma linha do tempo das nações que subjugaram o povo de Deus. E ainda vão subjugar. Porque alguns acontecimentos nos pés e nos dedos da estátua, como a revelação é de dupla interpretação, aconteceu em parte, irá acontecer em completude na última semana de Daniel, ou seja, na última semana das 70, porque se cumpriu 69 e falta uma. Quem não está entendendo a questão das semanas tem que ver o estudo das 70 semanas, ok? Para ficar mais fácil. Nós vamos trabalhar sempre pincelando 70 semanas, por quê? Porque nós saímos dela e vamos voltar para ela. Então eu vou estar sempre fazendo esse link, ok? Então a cabeça de ouro. Daniel 2, 37 e 38. Daniel 2, 37 e 38. E tu, ó rei, então ele vai explicar a revelação. E tu, ó rei, és rei de reis, porque o Deus do céu te tem dado. Quem chamou Nabucodonosor? Deus. Então quem deu um reino? Por isso que Nabucodonosor virou um bicho. Alguns falam que foi lobisomem. Não foi lobisomem não. Se você andar um pouquinho no texto bíblico, você vai ver que ele estava andando com as cabras montesas. Ou seja, ele se tornou um bode, uma cabra montesa. Não foi lobisomem. Ok? Ele andou então 7 anos como bicho. Na hora que ele falou, na hora que no palácio lá ele falou que eu, Nabucodonosor, né, constituí esse reino, já caiu de 4. Pá, virou um bicho. Durante 7 anos. Mas isso Deus não fez do nada. Deus avisou antes, através de Daniel, falando para ele: ei, né, essa visão é assim, tu vai dormir no orvalho, tu vai ficar no orvalho. Tipo, ele falou para ele: você vai virar um bicho. Indiretamente. Ele não acreditou e ele virou um bicho, né? Vamos lá. Só para curiosidade nesse momento, porque não é o encaixe desse estudo aqui, tá? Dele virar bicho. É só para vocês entenderem. Em determinado momento nós vamos voltar aí para entendermos a questão dos 7 anos. Porque ali nessa revelação do animal foi quando Deus nos ensinou a contar os tempos com relação a tempo, tempos e metade de um tempo, que vai servir para o Apocalipse. Por quê? Porque quando Deus falou que Nabucodonosor ficou 7 tempos como um animal, ele nos ensinou que 7 anos são 7 tempos. Aí lá no Apocalipse, quando ele fala para mim tempos e metade de um tempo, 1 mais 2, 3, com metade 3,5, eu já sei que são 3 anos e meio. Então foi pedagógico para a gente aprender, ok? Já antecipei para não ficar voando no que eu tinha falado agora, só para fechar. Então veja que a cabeça de ouro ele fala: e onde quer que habite os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu,
Ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele falou para o Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Aí o Nabucodonosor, eu sou o cara, estou acima da estátua, sou cabeça de ouro. Só que aí ele vai e prossegue, né, na revelação. Aí você tem que entender que Nabucodonosor, ele engrandeceu tanto que se você for no capítulo 3, ele fez uma estátua só de ouro. Que inclusive aquela estátua vai nos relacionar com a Babilônia do Apocalipse. Agora você vai começar a entender por que chama Babilônia do Apocalipse. Então o Nabucodonosor ele construiu uma estátua toda de ouro, porque ele entendeu o seguinte: se eu sou a cabeça de ouro, estou no topo, então se eu fizer uma estátua toda de ouro, eu vou continuar governando o tempo todo. Então o bonitão no capítulo 3 fez uma estátua toda de ouro. Só que aí ele obrigou todo mundo a adorar a estátua, né? A de ouro. Aí o que acontece? Só que Deus não queria isso. Ele que queria passar na frente da profecia, né? Então ele fez a estátua de ouro e obrigou as pessoas a adorarem a estátua. Quando é que vão nos obrigar a adorar uma estátua? A imagem da besta que você vai ser obrigado a adorar na última semana. Essa figurinha da adoração de Nabucodonosor está nos mostrando que vai chegar um dia em que quem não se prostrar diante da estátua e adorar a estátua vai morrer. Ele nos joga para a realidade nossa, que é do Apocalipse. Então veja, quem foi jogado na fornalha? Todos que não adorassem a imagem iam para a fornalha. Então vejam, mas Nabucodonosor queria ser o cara, né? Passar na frente da profecia e querer construir uma estátua só de ouro. A Babilônia ela foi muito bem simbolizada pelo ouro. Por quê? Sua principal divindade era o Bel Marduk, que era uma imagem de ouro que eles tinham. A Babilônia sempre tinha um deus. Roma tinha Baal, né? Astarote, Baal, né? Baalins aí, os altos. E Babilônia sempre tinha esse Bel Marduk como um deus principal deles. Ok? Então, vamos lá. Contudo, o Império Babilônico não duraria para sempre. Como eu falei, 70 anos, né? De 609 a 539 a.C. Temos isso em Jeremias 25 também, foi tema do estudo passado, porque Jeremias 25 nos mostra justamente, né, a localização e quando, né, que foi a chamada de Ciro, por exemplo, chamou Ciro para conquistar a Babilônia, nos mostra a queda de Babilônia também, então está relacionando a queda de Babilônia. Então ele seria derrotado por outro poder simbolizado pelo peito. Então veja que há uma sequência. Quem é o peito? Aí vamos lá. Aí o peito de braço, eu quero que vocês atentem para um detalhe, peitos e braços. Você vê que tem dois braços e um braço está sobre o outro. Tem um acima do outro, ó. Aí você presta atenção que isso aqui é um sinal para nós. Mas como é que você sabe disso? Porque Deus vai nos mostrar no urso, que o urso está com a perna levantada, né, e tem um poder maior para um lado do que para o outro. Depois nós vamos ligar nos animais. E ele vai nos mostrar também a questão dos 10 dedos também. Então ele vai me dar umas dicas de quem está tomando poder e quem não está tomando poder. No bode, o carneiro também, ele nos diz o chifre grande, né, do bode e do carneiro, também vai fazer a diferença, vai também nos mostrar essa questão, por que quebrou e saíram dali, daquele chifre, saíram 4 outros chifres. Então ele vai me dando as dicas no caminhar. Eu estou alertando vocês já para vocês ficarem ligados, porque se eu não mostrar agora, depois eu vou ter que voltar de novo. Mas quando eu falar o braço, lembra que estava em cima? Está relacionado com isso, para a gente não voltar aqui, ok? Então por que prata? Porque prata é inferior ao ouro. Então o reino, Deus nos mostra a estátua em decadência, Deus nos mostra o mundo em decadência. Se você pensa que tudo vai melhorar, só quando Jesus voltar. Então o reino ele está em decadência. Por isso que os metais vão ficando fajutos até chegar no barro com ferro. E barro e ferro nem se misturam. Por isso que as nações hoje não são amigas. É mentira. A gente vive uma farsa. Uma fingindo que está ajudando a outra por interesse. Mas só virar as costas, um mata o outro. Ninguém é amigo de ninguém. Não existe nação amiga. Nenhuma nação é amiga da outra. Nenhuma. Ninguém é amiga do Brasil. O Brasil não é amigo de ninguém. Só conversa. Por isso nós estamos nesse tempo do ferro e do barro. Ok? Vamos lá. Daniel, né, 2,39. 2,39 ele diz: depois de ti se levantará outro reino, viu, Nabucodonosor? Inferior ao teu. Por que inferior? Prata. E um terceiro. Aí pausa. Vamos lá. Prata.
né, inferior ao dele. Aí eu vou relacionar ele lá na frente, só para você ver, para mostrar quem ele é, porque ele não falou quem era o reino. Nós vamos tratar isso quando falarmos do animal, mas aí para efeito de curiosidade, para a gente adiantar a revelação, vamos lá no 5:28. 5:28, ele diz: foi na época em que o rei, né, o reino babilônico foi destituído, aonde então os medo-persas chegou e tomou o reino. Foi justamente na revelação de Daniel aqui, da mão que estava escrevendo nas paredes. Aí ninguém sabia de novo a revelação do que a mão estava escrevendo, que era Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Farsim, deixa eu ver essa versão aqui, Pérez, essa aqui é Pérez. Então veja, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e tem umas que é Ufarsim, mas é a mesma coisa. Então veja que o reino foi dividido, ele foi pesado e fosse achado em falta, então ele perdeu. Porque a mão estava trazendo um aviso para eles, uma mão só, cortada, escrevendo na parede. Aí todo mundo ficou lá. Que é isso? Aí escreveu essa inscrição e ninguém sabia. Chamou todo mundo de novo, ninguém sabia. Até que alguém falou: tem um tal de Daniel, que revelou para o teu pai. Falar que é pai é porque na verdade ninguém sabe se é o neto ou o pai, que era o Belsazar que estava reinando nesse momento. Nabucodonosor é o segundo, porque ele voltou de ser bicho, mas ele deixou o reino com o neto, com o filho, com um parente. Pronto. Aí tem a dúvida no povo de Deus que é neto, ou parente ou filho, então fica na dúvida, não tem problema não. Isso não tem problema para nós. Então veja que nesse momento eles chamam Daniel. O Daniel olha e pá. Quando o Daniel revela o que está acontecendo, que o reino foi dividido e foi pesado, ó, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então você acaba de entender que os dois reinos, os dois braços são os medos e os persas que se uniram. Aí para você saber quem está tomando poder, qual é o braço que está em cima, aí você tem que olhar e continuar aqui, ó. Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então Dário o Medo. Então o braço que estava por cima era da média, ou seja, do Medo. O persa estava por baixo. Isso é importante porque quando a gente chegar lá em Antíoco Epifânio, vai fazer uma diferençazinha. Ok? Então beleza, aí deu para você entender isso aqui, né? Então o próximo reino inferior à Babilônia, mas subjugou. Naquele momento ali eles estavam farreando, banqueteando com os utensílios do templo que eles tinham trazido do cativeiro, ou seja, as taças, os copos, os pratos, as bacias, panelas do templo de Deus, que era de ouro, né, de prata, eles levaram. O que eles fizeram? A bebendo e comendo nos utensílios do templo. Aí Deus pegou, passou o rodo neles, né? Aí o reino caiu aí. Na hora que eles estavam farreando, bêbado, toda a guarda bêbada, todo mundo bêbado, o pessoal desviou o rio, o aqueduto, entrou pelo rio que entrava por dentro do palácio e pegou todo mundo, de surpresa. Pronto, subjugou Babilônia. O reino era mais fraco, mas mesmo assim ganhou por inteligência. E claro, porque Deus chamou Ciro, chamou Dário, chamou o Império Medo-Persa para o propósito. Compreenderam? Não vou tratar muito das questões das datas agora não, ok? Então Ciro, general que comandou o exército Medo-Persa também, ele estava predito pelo nome 150 anos antes. Então se você for aqui, 150 anos, é por isso que o pessoal não queria acreditar no livro de Daniel, que inclusive fazia ligação com Isaías. Ó, Isaías mesmo nos mostra aqui, ó. Quer ver? 44:28. Mas o pessoal mesmo assim porque queria tirar o livro de Daniel. Porque aqui mostrava toda a revelação. Veja. Aí Deus está chamando, igualzinho ele chamou, ó. Que diz de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo funda-se. Então um dos decretos, lembra daquela contagem nossa? Um dos decretos, que foi o decreto de Dário, Ciro e Artaxerxes, foram os decretos que deu início a partir da contagem para o cumprimento das 70 semanas. Então, Ciro foi chamado também dentro desse propósito para poder assinar também o decreto, para dar andamento no decreto. Ok? Aí se você for aqui no 45:1, continua aqui, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ele chamou Ciro de ungido, um ímpio. Mas ele chamou de ungido, por quê? O que é ungido? Eu estou te separando, Ciro, para isso. Mesmo o Ciro sendo ímpio, sendo uma nação inimiga do povo de Deus, eu estou te separando, Ciro, para isso. Porque eu vou te usar, Ciro, para subjugar a Babilônia, Ciro.
e vou te usar para livrar meu povo do cativeiro de 70 anos. O cativeiro ainda continuou em Babilônia até ela ser subjugada. Então veja como completou 70 anos, casou com a festa, com o banquete e com a conquista de Babilônia pelos Medo-Persas. Neste momento, então, a nação fica subjugada agora aos Medo-Persas. Saiu do cativeiro de 70 anos, mas ficou subjugada aos Medo-Persas. Só que Deus chamou Ciro, depois Dário auxilia e Artaxerxes também, para dar toda a orientação, dinheiro, né, ouro, a situação e todo vamos dizer assim, todos os meios, vamos dizer assim, para que os sacerdotes ainda dali de Jerusalém, né, de Judá que estava em cativeiro, construíssem o templo e a cidade. Então eles ajudaram, porque Deus fez isso. Ainda fez dar ouro para eles, ainda dar coisa para o templo. Devolveu os utensílios que Nabucodonosor estava bagunçando. Pegou então, vamos devolver os utensílios do templo do seu Deus. Olha o que Deus faz. Aí é isso que eu falo para vocês. Mas Deus está escolhendo eles para a salvação? Não, para o propósito. No caso assim, da consagração, assim, o pessoal pegou, né, que era da igreja, como se fosse a igreja do templo de Deus, levou, de repente esse rei começou a fazer bagunça com tudo, né? E ali Deus não se agradou e escreveu, foi achado com falta e Sim. achou bambu, como diz o pastor. No nosso caso, trazendo para a nossa vida, nós somos consagrados ao Senhor, né? Aqui, quem é pai já consagrou filhos a Deus. E aí, o que acontece depois dessa consagração? A Sara foi consagrada ao Senhor. E ela não, depois ela vai, cresce e não quer mais o Senhor. E lá peso sobre a vida dela por causa do início, quando ela foi consagrada? Não, porque, por exemplo, se você... É porque o batismo nós falamos sobre isso. O que acontece? Quando você... Alguns irmãos, eles consagram, né? Por exemplo, consagrar o filho. O que é consagrar o filho? É só apresentar o filho, porque você não pode batizar o filho. Então, no batismo nós falamos sobre essa questão. Porque só se batiza pessoas conscientes. Lemos todos os textos aqui, mostramos o que é o batismo. O batismo, uma pessoa tem que estar consciente desse dia. Eu quero, eu aceito, né? De boca, de livre e espontânea vontade, certo? Então, quando você chega a uma criança para apresentar diante de Deus, você não está consagrando ela. Porque consagrar é separar ela. Não, mas deixa eu só mudar a minha pergunta. Ah, tá. Eu vou tirar da criança e vou trazer para algo, você consagra a sua casa. As pessoas trazem isso, né? Na igreja a gente faz. Você leva o carro, aí você fala, não, eu vou consagrar isso aqui. Aí, de repente, eu tenho um carro, eu falo que não, que é do Senhor, está consagrado a Deus, né? Aí, de repente, eu vou para o cabaré. Isso implica alguma coisa? Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Primeiro é o seguinte, vamos ver se eu fecho rapidinho aqui, ó. Unção. Não se unge nada da sua casa com óleo. Não é bíblico. O que é bíblico para você ungir com óleo? Utensílios do templo. Por exemplo, vamos supor que esse computador aqui, isso aqui aqui vamos dizer que aqui é um templo, aqui é uma igreja, tá? Aqui é o ambiente da igreja. Então aqui tudo que nós compramos aqui é da igreja. Nós oramos e consagramos ao Senhor. Isso. Essa cadeira agora faz parte da igreja. Ninguém pode levar ela para casa. Quem levar está enfadado a se enrolar. Vamos dizer assim. Então, porque ela foi consagrada para a obra, para o trabalho. O seu carro foi para o trabalho da obra? A sua casa foi para a obra? Para a obra? Sua casa vive cheia toda hora, a tua casa todo mundo pode ir lá, entrar e sair, fazer culto a hora que quiser. Não. Então, você não põe óleo, não joga óleo em lugar nenhum. É bíblico. Eu tenho um estudo só disso aí. Que você, para começar, a gente pode ungir o quê? Enfermos. E unção é para enfermo. Tem gente que unge carro, não. Se você ungir carro, se for para tratar como uma antiga aliança, o carro é da igreja. O carro não é seu mais. Não é meu. Consagração como dos utensílios. É do templo, acabou e pronto. Você não pode levar para casa mais. Por isso, quando você unge o teu carro e fala que esse carro é do Senhor, ele está ungido, então ele não é teu mais não. Ele tem que ficar para a obra lá. Você não pode ir mais embora para ir para casa. Mas eu carrego o irmão para a igreja, eu digo, não, você trabalha nele, você faz os seus afazeres nele, coisas que nem deveriam estar fazendo nele, então ele não é um carro consagrado, nem ungido para a igreja. Então a gente só pode consagrar se o propósito for para
Para doar, Obra de Deus. para lá, para doar, para fazer parte do trabalho da obra, exclusivamente. Ah, tá. Porque assim, desde quando eu vou para a igreja, as pessoas falam, consagra seu carro, consagra sua casa. Só que eu não entendi essa parte aí. Agora você está falando do assunto e eu vou perguntar. Sabe por quê? Como é que é essa consagração, né? Que a gente consagra tudo. Sabe onde tiraram isso? Da antiga aliança. Quando Deus estava instituindo o tabernáculo, então o que ele fez? O ouro veio da onde? Quando o povo saiu do Egito. O que aconteceu? Deus falou, vai, cada um no seu, em um egípcio, né? Na casa deles, eles vão te dar tudo que vocês quiserem. Então eles despojaram os egípcios. Saíram carregados de ouro que não dava conta de carregar. Os egípcios foram tocados por Deus para dar tudo que eles tinham. Então ouro e prata. Tu acha que eles fizeram o templo, todos os utensílios com o quê? Ouro que acharam no deserto? Não, eles eram os escravos do Egito. Só que Deus pagou a escravidão deles, eles saíram ricos. Aí o ouro, lembra que fizeram o bezerro de ouro? Dos braceletes, dos brincos, não sei o que, das parafernálias? Por que Deus fez isso? Porque Deus iria precisar do ouro, da prata, do bronze, do ferro e do cobre para fazer os utensílios do tabernáculo no primeiro momento. Então veja, quando Deus preparou, chamou Bezalel e todo, deu uma visão para Moisés no monte e falou, Moisés, faz tudo de igualzinho você viu no monte. Aí ele veio, chamou os sábios, Deus colocou o espírito de sabedoria em alguns. Então Moisés falou, é assim, assim, assim. Aí eles iam lá e faziam todo o aparato igualzinho falou. E Deus ajudava na sabedoria. Porque senão a pessoa não conseguia fazer os utensílios daquele no deserto. Então veja, aí usou o que ouro que eles usaram? Ouro egípcio, prata egípcia, bronze egípcio, tudo amaldiçoado. O que aconteceu? Deus agora está tudo pronto. Pega um óleo e faz um óleo aí. Fez um óleo especial para ungir Arão e os filhos. Mas fez outro óleo. Inclusive o que ungiu os homens era um óleo especial que nunca mais foi feito igual. É mesmo. A fórmula. Porque era só aquele que era para ungir o sacerdote, acabou e pronto. Fizeram um outro para ungir os utensílios. Você vê, não era nem o mesmo óleo, só para você ver a diferença. Então veja, aí os utensílios foram o quê? Consagrados, ungidos para o tabernáculo, porque eles eram como se fosse amaldiçoado, o ouro do Egito, era tudo poluído. Então agora eles são diretamente exclusivos do templo. Então quando você faz isso, né, na sua casa, eu unjo meu carro, ou faço isso, eu posso pedir o quê? Gente, olha por mim, eu comprei um carro novo, olha por mim para Deus me proteger, me abençoar esse carro. Derramar o óleo, não, se fizer isso é como você todo doando um carro para Deus, não é seu mais. Por isso que não existe isso na Bíblia. Só nesse momento que existe essa questão da unção nos utensílios e nas pessoas, porque foram consagradas para ser sacerdotes separados no templo. Mas, Tata, não sei se eu vou falar uma coisa aqui. Pode falar. Mas na igreja, assim, quando no templo, que tem já bastante, começou, um pouquinho gente, foi crescendo. Aí o que acontece? Tem a cozinha, né, lá na igreja lá. Então, os irmãos ajudaram, né? A comprar prata, comprar tudo. Sim. Só tem uma coisa, que aquilo ali não é para me levar para minha casa. Não, é isso que a gente está falando, faz parte da igreja. É consagrado para a igreja. Foi consagrado para a Isso. igreja. Exatamente. Quem rouba um negócio desse está no sal. Tipo assim. Pode ser um pano de prato. Pode né? levar. Um prato. Não pode levar. Se você pegar emprestado, você põe na cabeça que você Tem que pegou e você vai devolver, porque ele não é seu. É Ainda mais que trabalho do Senhor. Por isso que é consagrado, é separado. É. Viu? Isso aí. Né? Então, igual lá na primeira igreja, tem a Kombi, né? Aquela Kombi. Então, consagrada e é separada para carregar os Senhor. idosos para a igreja. Então, Leva e traz. busca, leva, traz. Exato. Não, ou ainda assim, vamos supor, às vezes tem um irmão que está com muita dificuldade, é um irmão que está passando por dificuldade, às vezes precisa mudar ou fazer alguma coisa. Para a igreja. Mas aí sim. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção. Sim. Porque senão Deus vai cobrar da gente. Pode ser simples. E eu estou te falando experiência que eu já passei. Né? Sim, nós também passamos na igreja. Você também já passou. Passamos também. Então, A gente organizava uns desse materiais. jeito. Porque quando
foram, às vezes eu estou até te atrapalhando, Não, mas pode falar. quando foi, né, para a cozinha, ficou, tem uma equipe que é responsável, né? Sim, para organizar tudo no aparato, né? Organizar. A logística da cozinha, tem a Pois logística é. da própria igreja do templo. Inclusive Mas também faz assim, isso. tem a biblioteca, né? Uhum. Os livros estão ali. Você quer estudar? Você quer pegar? Se assina lá, mas depois devolve. E com as coisas de Deus de um brinde. Não, exatamente. Pode ser. É o que a irmã está falando aí. Tem um assunto interessante, que isso aí, ô, irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí é uma grande dúvida e erro entre o povo de Deus quando faz isso, né? Hoje isso ainda vê. Coloca a planta do teu pé no carro, onde colocar a planta do pé é teu. Toma posse, mete o pé no carro é teu. Né? Esse tipo de coisa não existe, mano. Entendeu? Isso aí é uma teologia. Isso é uma teologia onde foi pregado. Eu fui experimentar o vestido de noiva o dia todo na comercial norte, surgindo vestido de noiva. Você entendeu? Então Eu queria casar. é difícil, porque é difícil, porque você quer isso. Falaram que a gente tinha que tomar posse, vai lá no local onde você quer. Você cai na teologia do triunfalismo, né? Da prosperidade, então você acaba desviando o foco da real. Mas assim, eu posso orar pelo carro, né? Não, claro, Deus abençoa o carro. Mas se eu né? derramo óleo, aí já complica. Já complica. é isso que eu queria saber. Então bota ele pra cá. Vamos doar o carro, vamos deixar o carro aqui para nós vender. Então, irmão, lá. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Ô, Tata, tem uma pergunta. Quando você unge a pessoa, Não, mas veja só. Você quer que eu vá nos textos? O texto é o que acontece. Tem alguém doente na igreja? Chama os presbíteros, pastores, apóstolos e tal, e unja com óleo. E a oração da fé, né, do justo, pode muito. Então veja, né, nem o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Então veja, ele está falando que a oração da fé, o que vai trazer a cura é a sua fé de quem está professando a cura e, claro, de quem está recebendo. Então os dois têm que estar em comum acordo. Se você não tiver fé, meu amigo, você não vai receber não. E se eu que estou botando a mão na sua cabeça só para colocar, não vai ter cura também não. Deus pode até fazer, mas não. Agora veja só, é o óleo em si que salva, é o óleo que cura? Não, o óleo está só simbolizando o Espírito Santo naquele momento, a unção do Espírito Santo sobre você. Então você coloca o óleo, ele é um símbolo. Para você então, como se fosse um símbolo palpável, que você sente, para dar até um maior aumento na sua fé, vamos dizer assim, para provocar a sua fé. Ok? Mas não é o óleo em si. Eu posso chegar no enfermo e orar com ele normalmente. Não tem óleo, cadê o óleo? Não tem óleo, então você vai morrer. Não tem óleo, não tem como. Porque assim, na igreja lá, a gente, quando no povo de Jacó, a mãe conhecia, tinha muito esse negócio. Eu comprei um carro, vamos ungir o carro. Se eu falasse onde já ungi, meu Deus do céu. Mas eu vou dizer para você, não é só você não. Teve uma febre aí, até que maneirou agora o povo. Mas era tudo mesmo, era tudo. Era, né? Tudo. Então dava um tempo da febre. Não, foi um vento assim, agora diminuiu, mas ainda tem. Então a gente tem que aprender que não é bíblico isso, né? Então, eu tenho um estudo bem legalzinho isso aí, acho que não dá meia hora não. Dá pra gente pegar os textos e ler e você ficar legal, pra você ver. É interessante. E é bom a gente aprender, né? Porque aí a gente não fica na febre, né? Exatamente, a gente não vai. Então veja que o Ciro aqui ele foi ungido, aqui não é ungido com óleo, a palavra que é ungido aqui é separado. Então o Ciro foi separado, vem aqui o Ciro. Vou te usar dentro do meu propósito. Então o Ciro foi usado dentro do propósito. Não chegou assim, eu vou ungir o Ciro aí, Deus pegou, derramou óleo na cabeça dele, lambezou ele todinho, você agora está ungido para mim. Não foi isso que ele fez, a palavra aqui é separado, ok? Então vamos lá. Aí ele fala, irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Por que ele fez isso? Os ferrolhos de ferro, porque já está apontando que ele vai usar Ciro, inclusive, né, e vai ter problema, vai ter um confronto entre o outro metal, o próximo metal. Então ele já está dando a dica já. Vamos lá. Ok, então eu não vou ler Esdras também, que está falando a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Então o Império Medo-Persa ele governou até 331. As datas nós vamos pegar melhor nelas no próximo, tá?
Então nós temos o ventre, né, o 39. Então o ventre de bronze da estátua ele representava o domínio da Grécia. Alexandre o Grande, ou seja, o rei da Grécia. Aí para você saber que está falando no 2,39 que é a Grécia, você tem que ir para o 8, para saber a questão do bode e do carneiro, senão você não sabe que está falando da Grécia. E não sabe muito menos que está falando de Alexandre, porque você tem que ir na história também para identificar quem era na história nesse momento que estava atuando do jeito que a Bíblia está relatando para a gente. Aí nós vamos ver que vai ser um governo muito rápido, né? Ele morreu cedo, com 33 anos, e ele reinou e matou tudo, ele fez um limpa. Não, quem estava na frente ele passou igual um rolo. Aí na história você vai ver que quem passou igual um rolo em cima de todo mundo, matando todo mundo rápido, aí se você entra na história Alexandre o Grande, você vai pegar todos os detalhes, aí você encaixa então com a palavra de Deus, ok? Então veja que para me relacionar ele, para saber que é a Grécia, eu tenho que ir nesses dois textos. Então 2,39, né? Daniel 2,39, bora, 2,39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? Que ele falou, e o terceiro reino de metal, né? Que é bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E aqui você não sabe, metal, que metal é esse? O que está acontecendo? Por isso que eu estou te falando, você tem que caminhar no livro todo. Ok? Então você pega e vai lá no 8, né? No 8:20. No 8:20. Aquele carneiro que viste, aí tinha que ler o texto todo, só que, mas como a gente vai ler na outra aula, então é só para você pegar um pedaço aqui. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e Persa. Então o reino anterior, Média e Persa. Aí ele vem, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Aí você fica, caramba, fiz uma bagunça agora, hein? Aí... vamos lá. E por ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a mesma força. Pronto, aí você vai na história e você vai saber que Alexandre, quando ele fez tudo isso, que ele inclusive morreu, nos falam que ele foi assassinado, envenenado e tal, essa coisa toda. Aí por quê? Porque dele se levantou 4 generais. Aí você sabe, os 4 generais estavam dele, então esses são os 4 chifres que saiu. Então o bode e o carneiro, como se ele estivesse batendo no outro, dando marrada uns pro outro, porque vai mostrar que eles estão batendo no outro. Aí quebra o chifre, ou seja, ele quebra a média e depois ele perde lá na frente, ele também é quebrado. Por quê? Porque aí tem a questão da morte dele. Aí nós vamos ver que da nação dele, ou seja, da Grécia, vai sair os 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleucida. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleucida, os 4 generais dele. Aí eu sempre falo, grava esse nome, Seleucidas. O Seleuco ou Seleucidas é da onde vai sair o primeiro, né, anticristo, né, nessa época, porque antes daí teve Nirode, né? Teve Nirode atrás, nós, quando falamos de Natal nós mostramos Nirode. Então teve Nirode, agora nós vamos ter um outro tipo de anticristo, que é Antíoco Epifânio, que vai sair do Seleucida. Esse é importante para nós também, ok? Então veja que 4 reinos levantaram da mesma nação. De Alexandre saiu 4 reis, 4 né, generais dele se tornou, cada um foi para um lado e governou um pedaço. Aí é importante para nós para saber para que lado foi o Seleuco, ou para que lado foi o Seleucida. Aí você vai saber o que vai acontecer com Jerusalém. Então a gente faz esse contato e sabe que era Alexandre, sabe que é a Grécia, ok? Então o Império Grego ele permaneceu até 168 a.C. Aí então tinha essa curiosidade, né? Os soldados gregos eles se distinguiam por sua armadura de bronze, seus capacetes e escudos e machados eram de bronze. Tá aí porque também a relação não é cobre, é bronze, tá? Deus até utilizou então o processo de vestimenta dos soldados e do exército para relacionar como um material também na estátua. Então você vê que por isso que tem a era do bronze, a era do ferro, os tempos, porque o homem fez isso sem saber da estátua, né? Teve o tempo do ouro, teve o tempo do bronze, teve o tempo do ferro. E ele relacionou isso na história, mas não relacionou com a estátua. Mas Deus já sabia disso, né? Então, é interessante. Quem gosta muito de história sabe mais. Eu não gosto tanto de história, não. As pernas. Então, as pernas de ferro. Aí nós vamos ver, 2,40. Corri um pouquinho aqui agora. As pernas de ferro, 2,40. 2,40.
E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará tudo. Por quê? Porque o reino de ferro, no caso Roma, o Império Romano, ele foi conhecido como um reino que trucidava as pessoas. Ele passava triturando todo mundo. Por isso que a crucificação, todo mundo diz que realmente veio do Império Romano. Alguns tentam encaixar isso lá atrás, mas a história realmente aponta para a crucificação, o empalamento no Império Romano. Alguns alegam que os bárbaros, ostrogodo, visigodo, aquele povo lá, vieram com esse esquema de empalar, mas a crucificação diz que foi no Império Romano. E aí o interessante que eu vi no professor de história falando, ele falou, vou dizer uma coisa para você, alguma parte da história talvez vai ficar deficitária, por quê? Porque algumas partes, quem escreveu foi Roma, ela mesma escreveu a história. Então, em alguns momentos, as pessoas duvidam de algumas coisas, mas não tem como você embasar completamente algo, porque Roma ela interferiu tanto na história, na religião, e tudo que você pensar, o Império Romano, ele bagunçou a vida de todo mundo, esse Império Romano. Entendeu? Então, na história, algumas pessoas, alguns professores questionam um pouco algum relato romano, porque diz que eles mesmos escreveram. Então, alegam que eles mudaram alguns pontos da história. Eles são meio complicados. Mas vamos lá. Então, o Império Romano, que é o de ferro, as pernas de ferro, então o reino da Grécia, ele seguiu o reino da Grécia e foi o poder na forma do ferro, como a gente acabou de ler, Roma, o qual dominou o mundo desde 68. Então, vamos ali. Então as pernas é a maior parte do corpo, então veja que até nisso Deus trabalha. Por a perna ser maior, o maior osso, por exemplo, é o fêmur, então o maior reino que durou na história foi o Império Romano. Só que a gente tem um problema, a perna, eu sempre faço a bagunça da questão da esquerda e da direita. A direita, por exemplo, o Império Ocidental, ele pereceu em 476, ele fechou em 476. Só que a partir daqui, presta atenção, veio 10 nações, 10 nações nasceram daqui. Aí nós vamos ler o nome delas aí rapidinho. 10 nações. A outra perna durou mais. Ela durou mais quase 1000 anos. Só que aí veio o Império Otomano depois. Aí tomou conta do Império Otomano, mas essa perna durou mais. Aí nós vamos saber da onde saiu a perna ocidental e oriental, da onde saiu o mundo ocidental e o mundo oriental, de quais são os povos que saíram. Aí você vai saber o porquê da briga, o porquê as duas bestas, uma besta vai sair da perna direita, outra besta da perna esquerda. Uma besta emerge da terra e outra besta emerge do mar. Mas elas hoje não conseguem caminhar juntas, porque os pés eles estão com ferro e barro. Então o anticristo ele não tem o poder, então a estátua não consegue caminhar. Por quê? Porque não está formado ainda, não tem apoio, porque os 10 dedos não estão formados. Então o Lula não tem apoio. Está faltando os 10 dedos. Faltou. O Lula não está formado. Mas peraí que você vai ver. Está se formando, né? Já está se formando. Então vamos lá. Então, sendo o Império Ocidental e Oriental. Veja, até adiantei aqui o Império Ocidental, então, 476. E o Império Oriental como sede em Constantinopla, o qual continuou por quase 1000 anos, até já falei. Só um detalhe aqui que eu não falei. O Império Otomano, então, o cerne dele é na Turquia. Por quê? Presta atenção. Otomano cerne na Turquia. Alguém lembra o que diz no Apocalipse a respeito de uma igreja de Pérgamo? Alguém lembra? O que tem nessa igreja? Apocalipse 2:12. Vocês vão ver que vai ligando tudo. 2:12. Essa estátua é muito 10. O que é 10? A estátua. Aí fala, e é o anjo da igreja que está em Pérgamo. Aonde é Pérgamo hoje? Turquia. Aí o que tem na Turquia? Aí escreve isto àquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ele fala que se você prosseguir, na Turquia tem o trono de Satanás. Aí você vai, por que Deus falou que na Turquia tem o trono de Satanás, que no caso é Pérgamo? Aí você tem que entender que nações hoje mudaram de nome, mas prosseguem o mesmo segmento do reino. Você vê que às vezes conquistava e mudava o nome, o povo continuou, a cultura continuou. Misturou, acabou que ficou pior, misturou mais, mas ficou o cerne. Então veja, Deus está me dando uma dica aqui, que o anticristo ele vai sair da perna oriental, que é do Oriente,
Aí como é que você sabe disso? Aí você vai na 1 e fala, de ti, ó Nínive, vai sair um que maquina o mal. Aí você começa a ligar. Mas ele já saiu, Altair. Sim, mas se você prosseguir no capítulo, você vai ver que ainda não completou, ou seja, a revelação é de dupla interpretação. Então, veja, o que acontece? Então, o que acontece? Quando você, como eu falei para vocês que a profecia ela já cumpriu, está se cumprindo e já cumpriu. Então, na história, em um determinado momento da história, assim como os generais se dividiram lá de Alexandre o Grande, e vai sair o Seleuco, que vai sair o Antíoco Epifânio, que é o anticristo da época, porque eles perseguem Jerusalém, subjugam, matam todo mundo, matam um pouco no templo, faz tudo, mata judeu, muda a lei, fica parecendo um mini anticristo. Ele é o primeiro. O segundo nós falamos na aula passada, lembra do general Tito? Alguém lembra na aula passada do general Tito? Falamos que ele também foi um tipo de anticristo. Então nós temos Antíoco Epifânio e general Tito no ano 70, onde ele destruiu de novo Jerusalém, matou todo mundo, cortou no meio, espedaçou. O que ele fez? Espedaçou as grávidas, tirou o menino, matou todo mundo. Antíoco Epifânio fez do mesmo jeito. Matou a mulher grávida, cortou, matou, espedaçou. Aí o general Tito, com o povo que ele contratou, fez do mesmo jeito. Aí aconteceu o quê? O próximo agora é o que vai vir. Vai fazer do mesmo jeito. Vai matar, vai trucidar, vai espedaçar, vai fazer tudo que fizeram os dois. Esse vai fazer pior. Esse vai fazer pior. Em Mateus 24 diz que nunca houve, nunca haverá o que vai acontecer. Então, veja que ele vai fazer coisas pior. Mas só que no primeiro momento ele vai agradar todo mundo. E nesse primeiro momento o pessoal vai pensar que ele é o Cristo. Porque ele vai fazer sinais e prodígios também. Aí vamos pensar que ele é Cristo. Só que nós, como povo de Deus, vamos entender o quê? Que não. Porque o céu não abriu, porque não aconteceu nada, o sol não escureceu, a lua também não, as estrelas não caiu, e ele não apareceu ali no céu. Então não é ele, aí nós estamos de boa. Só que nós vamos sofrer também. Né? Assim como todo mundo vai sofrer, nós temos um momento que vamos sofrer. Então, o que a gente tem que entender? Que os 10 dedos é como se eles tivessem se cumprido também. Nessa época aqui, ó, vou adiantar aqui, ó. Por exemplo, essas divisões foram os francos, que foram as nações que saíram também dessa divisão do Império Romano, a partir da perna que venceu em 476, né, que realmente foi subjugada, essa perna. Então, houve 10 nações que saíram também naquela época. Porque Deus está fazendo, para você entender, uma figura, uma mini figura. Ele está te dando ali um rascunho do que vai acontecer no futuro. Aí ele mostra as nações, onde forma os francos, que vieram a se formar a França. Então a França veio dos francos. Os anglo-saxões, que vieram a ser Inglaterra, e consequentemente os Estados Unidos. Aí, está vendo onde vai montando as nações? Aos germanos, que se tornaram a Alemanha. Os suevos, mais tarde Portugal. E nós saímos daqui. Ó. Nós viemos de Portugal. Então nós saímos dos suevos. Opa, aí você vai voltando na história, você sai sabendo onde você está saindo, se você quiser. Então nós saímos daqui, nós viemos de Portugal. Portugal veio com um monte de bandido fazer o Brasil. Aí misturou com os índios que estavam aqui, está tudo certo. Aí nós estamos aqui hoje. Então veja, de onde veio os índios? Não sei. Agora eu ia perguntar. Verdade. Eu já ia perguntar se você Não, antes de perguntar, não sei. Posso perguntar? Exatamente. Aí vamos lá, né? Aí veio Portugal, né? Os visigodos, que formaram a Suíça, os visigodos. Na verdade, os suevos, nós viemos, né, de Portugal, os suevos. Aí veio os visigodos. Aqui é interessante os visigodos, que formaram a Suíça, e os lombardos, né, que são do norte da Itália, e os vândalos, eros e ostrogodos. Preste atenção. Por que eu sublinhei as 3 nações? Essas 3 nações deixaram de existir. Aí se você olhar no Apocalipse, tem lá que o anticristo vai subjugar. São 10 chifres, 10 nações. Ele vai subjugar 3 nações, vai tomar o poder das 10. Porque como ele vai subjugar 3 nações, aí todo mundo vai ficar com medo dele e ele vai tomar o poder das 10. Ele vai ser o 8º rei. Sozinho vai governar a terra. Então veja, aí ele está me dando uma dica. Ó. Nessa época que levantou 10 nações lá, 3 foram subjugadas e deixaram de existir. Por quê? Que ele está me dando a dica? Porque no futuro vai ter 10 nações. E 3 vão ser subjugadas e o homem vai tomar o poder. Mas aqui tomou o poder ele sozinho? Não. Então ele está me mostrando que não foi aí que aconteceu. Porque neste momento o anticristo não tomou conta das 10 e nem governou o mundo. Então está faltando algo. Então ele só me deu uma miniatura, ele me deu só um detalhe, para me prestar atenção na revelação que ela vai aumentar.
cada vez mais. Ela vai só... Um pedacinho, mais um pedacinho. Vai só somando. Então veja, né? Aí, ó, eu vou ler só um texto aqui. É uma coisa que eu ia por curiosidade aqui. Esse visigodos é interessante. Quando Roma, aqui é simplificado, porque se você for na história, um fez acordo com o outro, desfez, outro fez acordo com o outro, desfez. Esse tomou conta, esse liderou, esse não liderou. Então não é simples aqui não, igual eu estou fazendo aqui não. Saiu daqui, saiu dali, saiu daqui. Não, teve guerra, batalha. Um juntou com o outro, outro juntou com o outro. Aí esses visigodos aqui foi porque os godos eram godos, né? Que eram os bárbaros. Eles não sabiam falar, né? Então faziam um som como se fosse godo. Aí por isso que chamou eles de godos. Só que uma parte dos godos, que eram os bárbaros, resolveu eles mesmos se dividir. Uma parte resolveu apoiar o Império Romano, já estava se desfazendo, né? Que era em 46, mas eles resolveram, né, juntar, e a outra parte não. Aí eles se tornaram então os visigodos e os ostrogodos. Deixaram de ser godos, porque eles mesmos se dividiram, os bárbaros. Então, mas caiu formando as 10 nações. Você vê que até nisso Deus mexeu, né? Tipo assim, quero 10 nações. Aí eu vou ler aqui Daniel 7, só para você dar uma conferida naquilo que nós estamos falando para confirmar. Veja. Aqui está falando dos animais, nós vamos ler na aula passada, mas só quero na aula que vem. Estou com mania de falar na aula passada, parece que eu viajei no tempo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal terrível, né? A visão que nós vamos estudar na aula que vem. E espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Aqui essas pontas, esses chifres, nos mostram 10 nações, que vai ter na época, tá, de Antíoco Epifânio, também vai ter na época de Roma e vai ter no final. Presta atenção que são figuras que Deus vai mostrar para a gente. Então, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Essa ponta pequena vai ser a que vai subjugar as 3 e vai tomar o poder. Aí ela aponta para o anticristo que vai vir na última semana e está apontando neste momento ali, né, para Antíoco Epifânio também, ok? Que subjugou ali, e para Roma também lá na frente para subjugar, no momento de subjugar então essas nações aqui que a gente acabou de ler. Você subjuga 3 pontas e toma o poder, ok? Aí na aula que vem vai ficar legal da gente ler, porque eu vou tratar dessa questão de apontar os chifres, né, e os reinos. Aí você vai compreender melhor. Se a gente for no 24 e 27, aí veja, para não ficar só na minha fala, e quanto às 10 pontas, ou seja, os 10 chifres, se você tem dúvida que é chifre, né, aí, 10 chifres, ok? Na versão. Então, e quanto às 10 pontas, os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro. Então vai levantar daquele mesmo reino, que reino? Aí você tem que ver que é um animal terrível, das pernas de ferro, vai levantar 10. Foi o que aconteceu no passado, 10 saiu da perna de ferro. Desse reino que vai levantar 10 nações, e das 10, aí vai acontecer o quê? Aí vem 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Veja que vai acontecer de novo. Aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. E ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos. Quando é que ele vai destruir os santos? No meio da semana. Então no meio da semana ele começa a atacar os santos. Acaba a paz. Paz só nos primeiros 3 anos e meio, né? Possivelmente vai ter alguma coisa caindo, claro, mas eles vão estar tentando trazer uma mediação do que está acontecendo na terra. Por isso que eles vão se levantar para governar a terra, para organizar. Só que aí vai sair então o anticristo. Por quê? Porque se a gente for no Apocalipse, nós vamos ver que ele vai estar no poder de Satanás. Porque Satanás vai ser lançado na terra. Satanás vai sair da potestade do ar e vai cair na terra. E aí vai praticamente incorporar o anticristo, vai dar poder para o anticristo. Entendeu? Porque hoje ele está manietado na potestade do ar. Então ele vai ser lançado na terra de novo, para caminhar na terra igual ele caminhava no tempo de Jesus. Ok? E aí ele me dá a dica quando é, que nós vamos também ver na outra aula. Cuidará de mudar os tempos e a leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Beleza? Então vamos lá. Então mais uma aqui só para ler, só para a gente não perder o esquema. Então os reis eles procurarão unir
os seus reinos, né? Claro, por meio de casamento. Por quê? Porque o capítulo 2 de Daniel 43, não vou ler, fala que eles vão se unir através de semente humana. Só que o que acontece? Antigamente se dava a noiva por um reino, né? Para o rei de outro país, de outro reino. Para quê? Para fazer a conexão, para unir os reinos. Então se dava a princesa para outro rei dava a princesa para outro, então tinha essa troca. Só que era uma argumentação frágil, porque isso era para criar uma paz, mas era uma falsa paz. Então era para viver bem um com o outro, mas era tudo mentira, né? Era uma armação. Então eles não conseguiam criar uma firmeza nessa aliança que eles faziam. E isso vai acontecer de novo. Por isso que os pés, os dedos estão misturados com ferro e barro. Ferro e barro não se mistura. Não dá consistência. Em determinado momento ele separa. Esse é o povo de hoje. Então alguns governantes eles tentariam unir politicamente as nações da Europa, entre eles. Aconteceu na história, Carlos Magno, Napoleão, Adolf Hitler. Todos eles queriam criar um governo, querendo governar a terra, conquistar a terra. Porque eles queriam criar um governo único. Né? Eles queriam isso. Né? Mas nunca não conseguiram. Pois a sentença da profecia era clara e exata. Roma permaneceria até os dias de hoje. Por isso que o Império Romano, né, não da forma como Império Romano, mas a besta que sai da parte ocidental, Roma hoje, Vaticano, ele ainda persiste e subsiste até hoje, porque ele vai ter parte como a besta que sai da terra, como o falso profeta. Por isso que ele subsiste até hoje, o Império Romano. E ninguém põe a mão lá, né? Ele né? Então Roma permaneceria até os dias de hoje, contudo, com mistura dela, né? O ferro, com o barro, claro. Sabemos que não existe mais atualmente o Império Romano, claro. Sim, o que sobrou dele. Aí nós vamos para o Apocalipse, vamos saber por que Deus chama, né, a Babilônia. Apocalipse 17. Estamos terminando. Apocalipse 17. Aí Deus fala. Aí Deus, não ia ler a questão da besta, mas e levou o meu espírito a um deserto e vi uma mulher que assentava sobre uma besta de cor vermelha, escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos ver na aula que vem a besta de 4 cabeças. Agora essa aqui já tem 7. 7 cabeças. Por quê? Nós vamos entender que vai acrescentar os reinos anteriores. Aí na aula que vem nós vamos mostrar que vai acrescentar o Egito, que subjugou o povo de Deus primeiro, e vai acrescentar a Síria, que subjugou Israel, depois que o reino dividiu. Lembra? A Síria pegou Israel e Babilônia pegou Judá. E antes os dois estavam cativeiro no Egito. Então vai entrar esses dois aí. Por isso que a besta aqui é de 7. Né? Todos os reinos ao longo da história vão se apresentar no Apocalipse. De novo, formando de novo contra o povo de Deus de novo. Como aconteceu ao longo de toda a história. Aí por isso que ele fala... e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Entendeu? Aí Deus vai destruir a Babilônia. Por que a Babilônia já foi destruída? Já, mas é o povo, é o sistema, é tudo que eles ensinaram ao longo da história, está até hoje. Por isso que a gente falou do Natal. Porque carrega tudo até hoje. Vamos lá. Resumindo a estátua. Então, para vocês entenderem, Babilônia, cabeça de ouro. Tem que gravar isso aqui, que é interessante. Peitos e braços de prata, Medopécia. O ventre de bronze, Grécia. As pernas de ferro, Roma Oriental e Roma Ocidental. Aí eu gosto de brincar aqui, quando Paulo está pregando na época do Império Romano, a Roma não tinha sido dividida, né? Eu gosto de brincar que a estátua naquela época só tinha uma perna. Só tinha uma Roma, ela não tinha sido dividida. Então, quando as pessoas pregam um arrebatamento eminente, que Paulo já pregava um arrebatamento secreto lá no dia dele, não condiz, porque Paulo era doutor da lei, ele conhecia a lei, conhecia Daniel e sabia que Jesus não viria naquele momento. Mas ele tinha que pregar o arrebatamento como se fosse eminente, porque quem morreu naquela época, morreu com Cristo, está salvo. Quem morreu sem Cristo está condenado. Então, teria que pregar um arrebatamento como se fosse hoje, para que a pessoa vigiasse, se preparasse, claro. É igual hoje. A gente pode estar nessa geração que tudo indica que está bem perto. Mas se não for, nós temos que pregar o seguinte: fiel é a morte e dar-te a coroa da vida. Perseverar. Se for hoje, se for amanhã, se for daqui a pouco, se for daqui 10 dias, 10 anos, 5 anos, nós estamos preparados. Então, e os pés, e os dedos é os 10 reis.
ou seja, os 10 reinos que vão ser estabelecidos, que vai ser melhor destrinchado na aula que vem, e nós vamos já ligar com o Apocalipse, para preparar o caminho para as bestas. Aí essa pedra de que ele falou, que eu não li lá na sequência, essa pedra, só li que a pedra ia ser cortada não com mãos de homem, né? Não com mãos humanas, e seria lançada nos pés da estátua. Que dia que essa estátua vai ser toda destruída? O dia que Cristo vier. Quem é a pedra? Ele. A pedra vai bater no pé. Por quê? Quando ela bater no pé, ela desmorona todos os reinos que passou pela terra. Então a terra se torna nova. Novos céus e nova terra. Todo o reino, todo o sistema cai. Pum! Desaba. Acabou tudo. Aí por isso que Daniel fala, né? 2, 34, 35, que a gente leu lá aquela hora. Vamos reforçar aqui. 2, 34, 35. Ele fala, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, lá embaixo, né? E de barro, lá nos pés mesmo, nos dedos também, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras, das eiras no estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra feriu a estátua e se fez grande monte e encheu a terra. Por que monte? Porque Cristo vai estabelecer um reino na terra. Esse grande monte é um grande reino. Por isso que aí quem fala que nós vamos para o céu, tá vendo? Cristo vai estabelecer um reino na terra. Quando ele destruiu o pé da estátua, aí essa pedra que destruiu o pé da estátua se torna um grande monte na terra. Ou seja, um grande reino na terra. Um único reino será estabelecido na terra. Ok? Aí a pedra, só vou ler 2 textos para a pedra, todo mundo já sabe que a pedra é Cristo, né? Então ninguém tem dúvida que Cristo é a pedra, ok? Né? Então se você, só vou ler esses 2 textos aqui, ó. Pedro e esse aqui, 1 Coríntios 10, 4, para a gente passar aqui rapidinho. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Né? Aquela alegoria, né, que está falando com relação ao povo do que passaram no deserto, coisas boas para a gente repetir, coisas maus e murmuração que eles fizeram para a gente não copiar. Então esse aqui foi escrito para aviso nosso, que Paulo fala, né? Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, a água que brotava da rocha, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então onde eles iam, a pedra estava dando água para eles. Cristo era o provedor da água. Quem vinha a mim, quem tem sede vem a mim, quem beber dessa água jamais terá sede. É o que ele fala para a mulher samaritana, né? Quando ele está conversando com ela na beira do poço. Então vamos lá. Aí quando você vai em 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, quando fala Sião já ensinei para vocês, sempre está apontando para os últimos dias, sempre para o reino. Eis que eu ponho em Sião a pedra principal, a da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Claro que não, na hora que for haver separação entre o povo de Deus, quem crê nessa pedra que é Cristo não vai ser confundido, vai ser arrebatado no último dia da tribulação. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, judeus, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então ele é igualzinho bom perfume, né? Cristo é o bom perfume para todo mundo, ele é o bom perfume, só que para uns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. Para um é salvação e para outros é condenação. A pedra também é uma pedra de salvação para uns, preciosa para outros, mas uma pedra de escândalo, de tropeço para outros. O mesmo Cristo. Por isso que ele veio, lembra que nós falamos, ele veio trazer divisão entre o santo e o profano. Ok? Então, estando vivendo justamente na época em que logo será estabelecido esse reino que não será jamais destruído e não será dominado por nenhum outro e destruirá todos os reinos. Então veja que esse reino, essa pedra, quando ela bater, todos os reinos serão destruídos e será estabelecido um único reino na terra. Conclusãozinha. Como temos visto atualmente, há várias nações se unindo, todos esses blocos que estão aí, né? Para quê? Para derrotar uma pseudo-crise, né? Muitas coisas são inventadas, muitas coisas são criadas, muitas coisas são manipuladas. Para quê? Para mostrar para você que está acontecendo algo, que eles estão fazendo algo por você e na verdade não estão fazendo praticamente nada por vocês. Pensa que eles estão
te ajudando em alguma coisa, até parece, tem aparência de ajuda, mas eles estão pensando neles mesmos. Então eles estão aí, desse jeito aí, né? Que nunca se acaba essa crise aí. E já existem blocos econômicos, militares fechados, que logo estarão contemplando o planeta inteiro. A nação que não aderir terá terríveis consequências, com certeza. Não fazendo parte do reino, né? Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, não vai ter ajuda nenhuma, vai ser praticamente destruída e eliminada. Então estamos chegando na época, né? Estamos chegando na época dos dedos da estátua. Vivemos no fim da história dos impérios e quase no início de um novo tempo, ou seja, um novo reino. Em Apocalipse 13 é retratado uma besta de 7 cabeças, que a gente leu, e 10 chifres, que tinha diademas sobre sua cabeça. Ou seja, podemos entender que no futuro bem próximo haverá então a criação de 10 reinos ou 10 nações líderes mundiais. Falei disso já, não vou mais destrinchar. Então coloque isso na sua cabeça. Quando você vê, esse é um dos sinais mais, assim, eu digo, pode ser mais visíveis para nós, mais lógico, quando você vê montando essas 10 nações, querendo realmente tomar parte no mundo. Então a gente pode ficar esperto, né? A gente está olhando para os blocos, sim, que já existe hoje, sim, porque dali eles podem se dissolver e formar os 10, ok? Então eles são bem, vão fazer parte do sistema, lógico, já fazem, né? A própria OMS, ela faz parte também, a Organização de Saúde, né, Mundial. Então você vê que todos eles estão se unindo. E eu falei aqui já daquela COP27, né? Para mim foi o que mais pegou agora de todos esses blocos, foi a COP27, porque é onde eles vão decretar, fazer o decreto dominical mundial, né? Eu até repeti aqui e falei que a única igreja que viu foi a Adventista que viu isso, né? Nenhuma outra viu isso. Por quê? Porque como eles guardam o sábado, então para eles visualizar isso foi mais fácil, né? Quando eles guardam o sábado, eles enxergaram, porque isso aí vai atentar diretamente contra a doutrina deles, então eles enxergaram, né? Vai bater contra a doutrina deles e contra a dos judeus, principalmente. Hoje o povo de Deus, como adora o domingo, né? Então não vai ter tanto problema, entre aspas, né? Porque vai ser um decreto onde você não pode sair de casa, nem no seu carro, nem sair, nem andar, nem nada. Você vai ficar preso dentro de casa. Porque a terra tem que guardar o dia para descansar, no domingo. Então vai afetar o mundo inteiro, né? Então eles vão te guardar dentro de casa para que a mãe terra sobreviva, a Pachamama sobreviva. Né? Então eles vão começar a cultuar a Pachamama no domingo e vai decretar então a adoração à besta, possivelmente neste dia, possivelmente um período bem curto de tempo. Até falei dos 10 mandamentos, eles escreveram 10 mandamentos, alguém já deve ter acompanhado, eles escreveram os 10 mandamentos do meio ambiente em tábuas. Não foram todo mundo da COP para a montanha, alguns já escutaram falar isso, não foram para a montanha porque correu o risco de atentado aos governantes que estavam ali. Houve um bochicho que poderia haver um atentado, então eles não foram todos para o Monte Sinai. E foi alguns para o Monte Sinai, ali foram alguns, levaram as tábuas, e assim como Moisés quebrou as tábuas da lei, quando o povo então descumpria a lei, quando criou o bezerro de ouro, então ali o pessoal também quebrou as tábuas do meio ambiente, dizendo que a terra descumpriu os 10 mandamentos ambiental mundial. E agora ele tem que voltar para a lei de novo. Aí o que aconteceu com Moisés? Moisés vai lá, trata, mata um monte de gente, morre 3.000 pessoas ali naquele momento, por causa do bezerro, organiza a casa, constitui a nação sacerdotal, e mais aí você vê o tanto de gente que morreu. Então eles estão dizendo para nós o seguinte: vai ter um momento que vai precisar de morrer muita gente para a gente organizar a terra para poder pegar de novo, assim como Moisés, fazer novamente as tábuas e trazer para cima do monte e decretar os 10 mandamentos. Então você vê que ele está com uma figurinha mostrando para a gente o que vai acontecer e ninguém... Pois é isso que vai acontecer. Está desenhado. Mas aí, quem está vendo, está vendo. Quem não está, não aconteceu nada. Então, como a gente está vigiando, então a gente está percebendo, está rolando algo. Mas vão se fundir tudo. Tudo. Ok? Então veja, aqui nós vamos estudar na aula que vem, relacionar a estátua com os animais. Ok? Aí aqui você vê que, se você somar as cabeças, nós vamos estudar na outra aula, vai dar os reinos, tanto na época de Daniel, como os reinos anteriores também. Nós vamos somar. Ok? Alguma dúvida? Aí, então, datas, essa questão das nações melhores, Antíoco, Epifânio, aquela coisa toda dos generais, vamos tratar na outra aula. Beleza? Alguém tem uma dúvida só nessa questão da estátua por enquanto? Quiser fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Não? Então vamos encerrar.